Sabe, tem coisas na vida que a gente guarda, coisas que ninguém nunca vai saber, a menos que a vida obrigue a saber. Eu sempre estive ali, sempre, mas para ele eu era nada, um peso morto, um erro no caminho dele. Só que tem um detalhe, a vida é cruel, e no dia seguinte, aquele olhar de desprezo que ele me lançou, ele descobriu, e quando descobriu, ele caiu de joelhos, caiu da pior maneira que alguém pode cair. E se você acha que isso é só drama, então senta, porque você não faz ideia do que eu vou te contar agora. Sabe aquela sensação de ser invisível? De estar em um lugar cheio de gente, mas parecer que você não existe? Eu aprendi muito cedo o que é isso. E por mais que doa admitir, eu me acostumei. Cresci sendo aquela garota que passava despercebida, que ninguém escolhia pra nada. E talvez seja por isso que, quando ele começou a me ignorar, não foi uma surpresa. Eu e o Lucas estudamos na mesma escola desde o ensino fundamental. Depois, seguimos para a mesma faculdade. Coincidência ou destino? Eu nunca soube. O fato é que, desde que me lembro, ele sempre esteve lá. Alto, bonito, carismático. Aquele tipo de pessoa que entra num lugar e todo mundo percebe. Todo mundo, menos eu. Quer dizer, ele nunca me percebeu. Na verdade, não é que ele não me via. Ele me via sim, mas de um jeito diferente. Como quem olha para algo sem valor. Um papel no chão, uma folha seca levada pelo vento. E eu fingia que não me afetava. Fingia que estava tudo bem, mas por dentro doía mais do que qualquer palavra poderia descrever. Na faculdade, as coisas só pioraram. Enquanto ele brilhava no centro de tudo, eu era só a garota do fundo da sala. Aquela que não era chamada para as festas, que não recebia convite para nada, que nem era lembrada nos trabalhos em grupo. E ele fazia questão de me ignorar, de deixar claro que, para ele, eu era nada. O mais engraçado, ou trágico, talvez, é que eu sempre soube tudo sobre ele. Cada detalhe, cada mania, cada sorriso falso que ele dava quando queria algo de alguém. Eu sabia até quando ele estava mentindo. Porque, para quem é invisível, observar vira uma arte. E eu observava, o tempo todo. Às vezes eu me perguntava se ele ao menos sabia meu nome. Se em algum momento da vida dele, ele já tinha parado para se perguntar quem eu era. A resposta dentro de mim sempre vinha rápida, cruel e certeira. Não, eu não era ninguém para ele. E por mais que doesse, eu fingia que isso não me importava. Mas sabe, a gente aprende a vestir máscaras. Aprende a sorrir sem motivo, a fingir que não sente. E eu me tornei especialista nisso. Todo dia, quando acordava, eu vestia minha armadura invisível, aquela que me fazia parecer forte, mesmo quando tudo o que eu queria era sumir. Até que veio aquele dia, aquele maldito dia. Eu nunca vou esquecer. Ele entrou na sala, jogou os livros na mesa, olhou direto para mim e riu. Mas não foi um riso qualquer, foi aquele riso de desprezo, de quem olha para alguém como se dissesse: "Você nunca vai ser nada, nunca." E naquele momento, eu senti meu peito rasgar por dentro. Ele nem precisou falar nada. Bastou aquele olhar, bastou aquele riso, porque às vezes o silêncio machuca mais do que qualquer palavra. Eu sorri, olhei para baixo, fingi que não era comigo. Fingi mais uma vez, mas por dentro eu estava me quebrando, aos poucos. O que ele não sabia, o que ele jamais imaginou, é que aquele dia, aquele exato dia, seria o último em que ele me olharia daquele jeito, porque no dia seguinte, ele descobriria, e o que ele descobriria, destruiria ele. Naquela noite, depois daquele olhar dele, eu cheguei em casa com o peito esmagado, engolindo um choro que já não cabia mais dentro de mim. Joguei minha mochila no canto do quarto, sentei na beirada da cama e por alguns segundos eu só fiquei ali, parada, encarando o nada, tentando entender em que momento da minha vida eu aceitei me tornar tão invisível assim. Eu queria gritar, queria quebrar tudo, queria desaparecer do mundo, mas eu não fiz nada, porque no fundo era como se eu já estivesse desaparecida há muito tempo. Abri meu notebook, respirei fundo e, mais uma vez, me obriguei a encarar aquilo que eu evitava sempre que podia. Uma pasta escondida, com um nome qualquer, que ninguém nunca desconfiaria. Ali dentro estavam os laudos, os exames, os relatórios médicos,
Provas frias, calculistas e impiedosas de que minha vida tinha prazo de validade, de que meu corpo, por mais que parecesse inteiro por fora, estava implodindo por dentro, e não havia absolutamente nada que eu pudesse fazer para mudar isso. Eu me lembro exatamente do momento em que ouvi aquele diagnóstico pela primeira vez. A médica, com uma voz doce, tentando colocar almofadas num soco que, de qualquer jeito, me acertaria no peito. Isabela, é uma condição rara, muito agressiva e silenciosa. É como se você estivesse viva, mas com uma bomba relógio dentro de você. Eu sorri para ela, agradeci, levantei da cadeira, saí do consultório e só desabei quando cheguei no banheiro do hospital. Ninguém sabia, ninguém podia saber. Nem minha mãe, nem meus poucos conhecidos, muito menos ele, Lucas. Porque se já era fácil para o mundo me ignorar, imagina se soubessem que eu estava quebrando por dentro? As pessoas sentem pena. E se tem uma coisa que eu sempre odiei mais do que ser ignorada, é ser olhada com pena. Não, isso eu não permitiria. Eu carregaria esse segredo sozinha até onde o meu corpo aguentasse. Mas naquela noite, algo dentro de mim começou a mudar. Talvez tenha sido aquele olhar de desprezo dele, aquele riso cínico, aquela certeza dele de que eu não era nada. Ou talvez tenha sido o cansaço de fingir que estava tudo bem, de carregar sozinha um peso que já me fazia andar curvada, mesmo quando tentava parecer forte. Pela primeira vez, eu olhei para mim mesma no espelho e me perguntei, até quando? Até quando eu ia aceitar viver assim? Eu passei horas olhando para aquela tela, lendo cada linha dos exames como se fosse a sentença da minha existência. Meu coração disparava, minhas mãos tremiam, e no fundo, uma parte de mim gritava, quase implorando, faz alguma coisa, Isabela. Não dá mais para continuar assim. E naquele momento, eu decidi. Talvez não conscientemente, talvez movida por uma dor que já não cabia mais em mim, mas eu sabia que precisava fazer algo. E rápido. Na manhã seguinte, eu acordei diferente. Ainda frágil, ainda quebrada, ainda destruída por dentro, mas ao mesmo tempo, com uma sensação estranha, uma mistura de medo, coragem e liberdade. Porque quando você não tem mais nada a perder, de repente, tudo parece possível. Vesti a primeira roupa que achei, prendi o cabelo de qualquer jeito, olhei no espelho uma última vez e sussurrei para mim mesma. Hoje alguma coisa muda. Cheguei na faculdade mais cedo do que de costume. O campus ainda estava meio vazio. O vento frio batia no meu rosto. E pela primeira vez, eu percebi detalhes que nunca tinha notado. O cheiro das árvores, o som dos passarinhos, o barulho dos passos no concreto. Coisas pequenas, que a gente só percebe quando entende que o tempo é curto. E enquanto caminhava, meu peito apertava numa mistura insuportável de ansiedade e tristeza. Quando ele chegou, Lucas, eu senti. Porque sempre dava para sentir quando ele estava perto. Era como se o ar mudasse. Como se o ambiente inteiro se reorganizasse para ele ser o centro. Ele veio andando, rindo com os amigos, aquele jeito dele que sempre me pareceu inatingível, quase inalcançável. E mais uma vez, ele passou por mim sem sequer me olhar, como se eu não existisse, como se eu fosse ninguém. Mas naquele dia, eu não desviei o olhar, não abaixei a cabeça, não fingi que não doía. Eu olhei de frente. E por um breve segundo, ele percebeu. Sim, eu vi. Eu juro que vi. Ele percebeu meu olhar. Não entendeu. Não processou. Não soube nomear o que era. Mas percebeu. E talvez tenha sido a primeira vez em que ele se perguntou: o que ela tá olhando assim, desse jeito? Mal sabia ele que, dali a algumas horas, ele descobriria. E quando descobrisse, nada mais seria como antes. Naquele dia, pela primeira vez, eu não fugi. Não abaixei a cabeça, não desviei o olhar. E isso pareceu mexer com ele de um jeito que nem ele entendeu. Porque quando você passa a vida inteira ignorando alguém, e de repente, esse alguém te encara como se carregasse um universo de coisas não ditas, alguma coisa dentro de você se quebra, mesmo que você finja que não percebe. E eu vi no jeito que ele fingiu olhar pro nada, que alguma coisa ali tinha mudado. O dia seguiu, mas dentro de mim, parecia que o relógio estava acelerado, como se cada segundo fosse precioso, como se tudo fosse prestes a explodir. As aulas passaram como borrões, os rostos das pessoas se misturavam, e minha cabeça parecia um turbilhão de pensamentos desconexos. Eu tentava focar, fingir normalidade, mas o tempo todo,
Uma voz dentro de mim gritava: vai, faz, chega de esperar, chega de ser sombra. E nesse grito interno, meu corpo inteiro tremia. Na hora do intervalo, eu me sentei sozinha, no mesmo banco de sempre, aquele que ficava quase escondido atrás do bloco C. Sempre foi meu refúgio, o lugar onde eu podia existir sem ser percebida, sem ser julgada, sem carregar aquele peso insuportável de estar num mundo que insiste em te fazer sentir invisível. Mas naquele dia, aquele banco não era mais um esconderijo. Era um ponto de partida, o começo do fim, ou talvez, o começo de mim. De onde eu estava, eu podia ver ele, Lucas, cercado pelos mesmos amigos de sempre, rindo das mesmas piadas, girando naquele mesmo eixo de autossuficiência, como se fosse intocável, imbatível, inalcançável. Mas pela primeira vez, algo nele parecia diferente. Talvez fosse impressão minha, talvez fosse só reflexo do quanto eu estava diferente. Mas juro que vi um desconforto disfarçado no jeito dele desviar o olhar, como se, pela primeira vez, ele sentisse que eu existia e que meu silêncio tinha peso. Respirei fundo, peguei meu celular e comecei a digitar uma mensagem. Meus dedos tremiam tanto que eu precisei respirar 3 vezes antes de conseguir terminar. E quando terminei, fiquei olhando para a tela, encarando aquele texto como se aquilo fosse uma bomba prestes a explodir. Eu sabia que, a partir do momento em que eu apertasse enviar, não haveria mais volta. O mundo como ele conhecia, e como eu conhecia, deixaria de existir. E pela primeira vez, eu não tinha certeza se estava pronta para isso. Na mensagem, eu não contei tudo. Ainda não. Apenas deixei pistas. Palavras cuidadosamente escolhidas, disfarçadas de casualidade, mas carregadas de significado. Algo como: sabe, Lucas, às vezes, a gente acha que conhece as pessoas, mas não faz ideia do que elas estão carregando. Você nunca se perguntou o que tem por trás de quem você escolhe ignorar? Simples, direta, cruel, uma faísca que eu sabia acenderia um incêndio no peito dele. Eu apertei enviar. Meu coração quase parou. Minhas mãos ficaram geladas, minha boca seca, como se de repente todo o oxigênio do mundo tivesse desaparecido. Fiquei encarando aqueles 3 pontinhos que apareciam na tela, indicando que ele estava digitando. Por um segundo, desejei que ele não respondesse, que ignorasse, que fingisse que não leu, porque, se ele respondesse, significava que pela primeira vez ele realmente estava me vendo. E isso doía mais do que eu estava preparada para sentir. Quando a resposta chegou, meu peito travou. O que você quer dizer com isso? Foi tudo o que ele escreveu. Curto, seco, irritado. O tom de quem não está acostumado a ser confrontado, ainda mais por alguém que até então ele julgava irrelevante. Mas por trás da irritação, havia algo mais. Uma pontinha de desconforto, de medo, porque no fundo, ele sentiu. Sentiu que tinha alguma coisa ali que ele não sabia, que escapava do controle dele. Eu encarei aquela mensagem como quem encara um abismo. Minha vontade era apagar tudo, sumir, desaparecer. Mas, não mais. Não depois de tudo. Respirei fundo, fechei os olhos e digitei. Amanhã você vai entender. Amanhã você vai descobrir que aquilo que você sempre achou ser nada, talvez tenha sido tudo. E que, quando você perceber, pode ser tarde demais. Apertei enviar, antes que meu próprio medo me fizesse recuar. E quando enviei, senti. Foi como se eu tivesse quebrado as próprias algemas. Depois disso, levantei, saí andando sem olhar para trás, sentindo meu coração bater tão forte que parecia que ia rasgar meu peito. O vento gelado batia no meu rosto, misturado com lágrimas que eu nem percebi que estavam caindo. Porque naquele momento, eu entendi. Às vezes, não é o mundo que nos destrói. Somos nós que, por medo de sermos quem somos, nos deixamos destruir. Mas eu não ia mais permitir isso. Não, porque amanhã seria o dia em que tudo mudaria. Para mim, e principalmente, para ele. A noite inteira eu não consegui dormir. O corpo até pedia descanso, mas minha mente estava em guerra. Era como se cada célula do meu corpo gritasse, pulsando num misto de medo, ansiedade e um estranho alívio. Porque pela primeira vez, eu não estava me escondendo. Eu não estava me calando. Pela primeira vez, eu tinha jogado uma pedra no vidro perfeito que era o mundo dele. E agora,
Agora eu só esperava para ver o que aconteceria quando aquele vidro começasse a estilhaçar. Quando acordei, meu estômago parecia um nó apertado, meu peito doía e havia uma tensão no ar que eu nunca tinha sentido antes. Cada passo que eu dava até a faculdade parecia mais pesado, como se o chão estivesse afundando sob meus pés. O mundo estava diferente, ou talvez fosse eu que estivesse. As pessoas me olhavam, mas, dessa vez, eu não desviava. Eu olhava de volta, como quem finalmente entende que não tem mais nada a perder. Assim que entrei no campus, meus olhos o procuraram instintivamente, e como sempre, ele estava lá. Só que dessa vez, não era o mesmo Lucas de sempre. Tinha algo no jeito dele, no olhar, nos ombros, na rigidez do corpo. Parecia desconfortável, inquieto, deslocado dentro do próprio corpo. Ele fingia conversar com os amigos, fingia rir, fingia normalidade. Mas eu vi que por dentro, ele estava quebrando. E pela primeira vez, não era eu quem estava despedaçada, era ele. Nossos olhares se cruzaram, e o mundo pareceu parar por alguns segundos. Foi estranho, incômodo. Como se de repente, dois universos que nunca se tocaram colidissem de forma brutal. O olhar dele não era mais de desprezo, nem de indiferença. Era um olhar pesado, carregado de perguntas, de confusão, e de algo que eu jamais pensei que veria ali. Medo, um medo disfarçado, mal disfarçado, que fazia ele desviar os olhos, e logo depois, voltar a me encarar, como quem procura respostas e não encontra. Ele se aproximou, a passos lentos, quase arrastados, e por um segundo, eu senti vontade de correr, de sumir, de voltar a ser invisível, mas não, eu fiquei. Cravei os pés no chão como quem finca raízes e sustentei aquele olhar. Quando ele parou na minha frente, o silêncio foi tão pesado que parecia que o mundo inteiro tinha desaparecido. Só existia eu e ele, e aquele abismo entre nós que agora parecia mais estreito e muito mais perigoso. "Que porra você quis dizer ontem?" ele perguntou, a voz embargada, meio trêmula, tentando parecer firme, mas falhando miseravelmente. Eu respirei fundo, engoli seco e pela primeira vez olhei nos olhos dele sem medo, sem vergonha, sem dor, só com uma certeza. Ele estava prestes a entender o que era carregar o peso de ser ignorado, subestimado, até o limite. E quando a ficha dele caísse, não haveria volta. Eu não respondi de imediato. Apenas abri minha mochila, peguei um envelope amassado, surrado, que carregava comigo há meses, entreguei nas mãos dele, sentindo meus dedos tremerem, mas mantendo o olhar firme. "Abre", foi tudo o que eu consegui dizer, num sussurro mais forte que qualquer grito. E quando ele abriu, eu vi. Vi o exato momento em que o sangue sumiu do rosto dele, em que os olhos arregalaram, em que a respiração dele ficou presa no peito, como se o mundo tivesse acabado ali, naquele segundo. Dentro do envelope estavam os laudos, o diagnóstico, as datas, os exames, a sentença que eu carregava sozinha, em silêncio, por tempo demais, a bomba relógio que fazia meu corpo parecer inteiro por fora, mas destruído por dentro. E enquanto ele lia, eu não tirei os olhos dele, porque naquele momento eu precisava que ele sentisse, que ele entendesse, que ele soubesse, de uma vez por todas, que aquilo que ele achou que era nada, era muito mais do que ele jamais poderia imaginar. As mãos dele tremiam, o papel quase caiu. Ele tentou falar, tentou formar alguma frase, mas as palavras não saíam. E foi aí que eu percebi, por mais arrogante, por mais seguro, por mais no controle que ele sempre tenha sido, nada poderia prepará-lo para isso. Nada poderia blindá-lo do choque que é descobrir que alguém que você ignorou a vida inteira estava, na verdade, lutando todos os dias para continuar viva, e que cada desprezo, cada olhar atravessado, cada indiferença, foi uma faca cravada em quem já estava sangrando por dentro. Ele me olhou, os olhos marejados, a boca tremendo, e por alguns segundos, parecia que ele queria pedir desculpas, que queria falar alguma coisa, qualquer coisa, mas não conseguiu. Porque não existe palavra no mundo capaz de remendar aquilo que se quebra quando a gente percebe que destruiu alguém que já estava lutando para não se destruir sozinha. E eu só respirei fundo, segurei o choro que ameaçava transbordar e disse, com a voz mais firme que consegui: "E agora, Lucas? Quem é o nada agora?" O silêncio que se formou entre nós parecia ter o peso de 1000 toneladas. Era sufocante. Eu conseguia ouvir o som da respiração dele,
entrecortada, pesada, quase falhando. As mãos dele ainda seguravam os papéis, mas os dedos tremiam tanto que pareciam prestes a rasgar tudo. E naquele segundo, eu percebi que nem nos meus pensamentos mais sombrios eu tinha imaginado ver o Lucas daquele jeito, vulnerável, quebrado, despedaçado de um jeito que nem ele sabia ser possível. Ele levou a mão à boca, apertou os olhos com força, como quem tenta acordar de um pesadelo, mas descobre que o pesadelo é real, é sólido, é cruel. Isso não pode ser real. Ele gaguejou, a voz embargada, quase irreconhecível, muito diferente do tom arrogante e seguro que eu sempre ouvi vindo dele. E pela primeira vez, quem desviou o olhar não fui eu, foi ele, porque encarar a verdade dói mais do que qualquer rejeição. Por que você nunca me falou isso? Ele perguntou, num tom que misturava choque, desespero e uma culpa que parecia esmagá-lo por dentro. Eu respirei fundo, senti minha garganta fechar e com a voz mais firme que consegui encontrar no meio daquele furacão, respondi: porque eu aprendi, Lucas. Aprendi que ninguém se importa com quem não existe. E para você, eu nunca existi. Aquilo saiu mais como uma facada do que como uma frase. E eu vi ele sentir cada palavra atravessar o peito dele. Ele deixou os papéis caírem no chão, levou as mãos à cabeça, andou em círculos, como quem procura uma saída de um lugar que não tem portas. Não. Isso tá errado. Isso não pode ser assim. Não pode ser. Ele repetia, quase como um mantra, tentando desesperadamente se agarrar a qualquer coisa que o mantivesse de pé. Mas não havia nada, porque a verdade é uma lâmina que corta sem dó. Eu me abaixei, juntei os papéis do chão, dobrei com cuidado e guardei de volta no envelope, enquanto ele assistia, com os olhos marejados, perdido, completamente destroçado. Sabe, Lucas, eu passei anos te observando, anos vendo você tratar todo mundo como se fossem degraus para sua própria grandeza. E eu era só mais uma sombra no caminho. Só que o que você nunca percebeu é que até as sombras carregam segredos. E às vezes, segredos pesam mais do que qualquer coisa que você possa imaginar. Ele tentou se aproximar, tentou segurar meu braço, mas eu me afastei. Pela primeira vez, eu não deixei. Pela primeira vez, eu impus um limite. E eu vi o desespero brotar nos olhos dele, como se aquele simples gesto de recuo fosse a maior punição que ele poderia receber. Isabela, por favor, não faz isso. Eu não sabia. Eu juro que eu não sabia. Ele implorava, e eu percebi que aquela arrogância toda tinha evaporado. Ele não era mais aquele cara inalcançável, intocável. Ele era só um garoto, perdido no meio da própria dor. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele, e por um segundo, meu coração quase cedeu. Quase. Porque no fundo, parte de mim ainda queria que nada disso fosse real. Parte de mim queria que tudo fosse diferente. Que eu não precisasse carregar esse peso. Que eu não precisasse ser lembrada pela minha dor. Mas não era assim. A vida nunca foi assim. E a gente aprende de um jeito cruel que nem sempre o que a gente quer é o que a gente tem. Você não faz ideia do que é acordar todo dia com a certeza de que o tempo tá passando. E não tem volta, eu disse, engolindo o choro, segurando as lágrimas como quem segura os próprios pedaços para não cair no chão. Você não sabe o que é ser ignorada, ser tratada como um erro, como um nada. Enquanto por dentro, tudo que você quer é só ser vista, ser lembrada, ser alguém. E minha voz quebrou no final, porque, por mais que eu tentasse ser forte, aquilo me rasgava. Ele se ajoelhou, no meio do pátio, na frente de todo mundo, como se não existisse mais vergonha, mais orgulho, mais nada. Só ele, de joelhos, chorando, desmoronando. Me perdoa, por favor, me perdoa. Eu sou um lixo. Eu não sabia. Eu nunca imaginei. Ele balbuciava, as palavras quase engasgando, misturadas com soluços, com respiração falha, com uma dor que, naquele momento, eu sabia, era real, era legítima. Era finalmente ele entendendo o que é ser destruído. E eu só fiquei ali, parada, olhando aquela cena, com o peito em pedaços, com as mãos tremendo, com as pernas quase falhando. Porque por mais que eu tivesse desejado aquele momento durante anos, ele não era bonito, não era triunfante, não tinha gosto de vingança,
nem de vitória. Tinha gosto de sangue, de lágrima, de tristeza, porque quando a gente espera tanto ser visto, e quando finalmente somos, é no exato momento em que já estamos indo embora. Depois daquela cena, do Lucas de joelhos, do mundo inteiro ao redor olhando, julgando, cochichando, eu percebi que já não havia mais caminho de volta. Por mais que eu quisesse, por mais que uma parte de mim gritasse que aquilo era cruel demais, que estava indo longe demais, não dava, porque tem dores que não se desfazem, tem verdades que, uma vez ditas, nunca mais podem ser engolidas, escondidas, enterradas. Elas se tornam parte de quem somos. Elas moldam, rasgam, esculpem cicatrizes na pele e na alma. Eu olhei para ele ali, caído, vulnerável, e por um segundo, um maldito segundo, eu quase estendi a mão, quase. Porque por mais que ele merecesse entender o que é cair, uma parte minha ainda lembrava de todos os dias em que eu desejei ser vista por ele. E agora eu era, mas não como eu sonhava. Não como aquela menina que, escondida no canto da sala, imaginava ele sorrindo para mim, me olhando como quem vê um universo. Agora ele me via assim, mas como quem enxerga uma estrela prestes a apagar. Eu respirei fundo, engoli cada lágrima que ameaçava cair, e forcei minha voz a sair, mesmo que ela tremesse, mesmo que ela doesse mais do que qualquer facada. Levanta, Lucas. Por favor, não faz isso. Não aqui, não assim. E eu vi o desespero nos olhos dele, como se minha recusa de aceitá-lo daquele jeito fosse mais dolorosa do que todos os anos em que eu fui invisível. Como se, de repente, ele entendesse que não era só pedir desculpas e tudo se resolveria, porque tem coisas que não se consertam. Ele tentou. Deus, como ele tentou. As palavras saíam atropeladas, desesperadas, misturadas com soluços que ele nem fazia questão de esconder. Me perdoa, por favor. Eu fui um idiota, um lixo, um cego. Eu não sabia. Eu juro que se eu soubesse. Mas eu levantei a mão, sinalizando para ele parar, porque ouvir aquilo, naquele momento, doía mais do que todos os anos de silêncio. Porque às vezes, as desculpas chegam tarde demais, e quando chegam, não curam. Só sangram mais. Eu queria gritar, queria jogar nele todas as dores, todos os dias em que eu me olhei no espelho, me perguntando se eu realmente era tão irrelevante assim. Queria que ele sentisse cada segundo em que eu desejei desaparecer, cada noite que eu chorei até não ter mais lágrimas, cada vez que eu passei por ele fingindo que não me importava, quando, na verdade, tudo que eu queria era que ele dissesse meu nome, só meu nome, uma vez que fosse. Mas eu não gritei. Não briguei, não explodi, porque no fundo eu entendi que não adiantava mais, que não existia mais espaço para guerra. O que havia ali era só ruína, só destroço, só silêncio. A dor dele não apagava a minha, a culpa dele não cicatrizava minhas feridas. E pela primeira vez, eu percebi que talvez eu não precisasse mais da validação dele, porque se tem uma coisa que a vida me ensinou, é que a gente não precisa ser visto pelos outros para existir. A gente só precisa se enxergar. Lucas, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, eu disse. E dessa vez, as lágrimas escaparam, quentes, salgadas, violentas. Eu não sei se são meses, semanas ou dias. E eu não tenho mais tempo, nem força, para consertar isso, para te ensinar a ser alguém melhor, para fazer você entender tudo que você nunca quis entender. E naquele momento, eu percebi que estava me despedindo, não só dele, mas de tudo, da dor, da esperança, da ilusão. Ele tentou se aproximar, segurou minhas mãos, apertou como se aquilo pudesse me manter ali, como se aquilo fosse suficiente para mudar tudo. Não, não faz isso, não vai, eu te ajudo, eu fico, eu faço qualquer coisa, mas por favor não vai. Ele implorava, e eu via que não era só arrependimento, era medo, medo real, medo de me perder. Medo de ter me achado tarde demais. E foi aí que doeu mais, porque eu percebi que, talvez, se ele tivesse me visto antes, se ele tivesse me enxergado quando eu ainda acreditava, quando eu ainda sonhava, quando eu ainda tinha força, talvez tudo tivesse sido diferente. Mas agora não dava mais, porque o tempo é cruel, porque o amor que chega atrasado não salva, só machuca, só sangra, só deixa cicatriz. Eu respirei fundo, segurei o rosto dele entre minhas mãos, olhei dentro dos olhos dele.
Aqueles olhos que, por anos, eu desejei que me olhassem assim, e com a voz trêmula, destruída, quebrada, eu sussurrei: eu te perdoo, Lucas, de verdade. Mas o problema é que eu não sei mais se dá tempo de você me perdoar por estar indo embora. E naquele exato segundo eu vi o momento em que o coração dele quebrou. Vi, senti, e doeu mais do que qualquer coisa que eu já tinha sentido na vida. Depois daquela cena, do Lucas de joelhos, do mundo inteiro ao redor olhando, julgando, cochichando, eu percebi que já não havia mais caminho de volta. Por mais que eu quisesse, por mais que uma parte de mim gritasse que aquilo era cruel demais, que estava indo longe demais, não dava, porque tem dores que não se desfazem. Tem verdades que, uma vez ditas, nunca mais podem ser engolidas, escondidas, enterradas. Elas se tornam parte de quem somos. Elas moldam, rasgam, esculpem cicatrizes na pele e na alma. Eu olhei para ele ali, caído, vulnerável, e por um segundo, um maldito segundo, eu quase estendi a mão. Quase. Porque por mais que ele merecesse entender o que é cair, uma parte minha ainda lembrava de todos os dias em que eu desejei ser vista por ele. E agora eu era. Mas não como eu sonhava. Não como aquela menina que, escondida no canto da sala, imaginava ele sorrindo para mim, me olhando como quem vê um universo. Agora ele me via, sim, mas como quem enxerga uma estrela prestes a apagar. Eu respirei fundo, engoli cada lágrima que ameaçava cair e forcei minha voz a sair, mesmo que ela tremesse, mesmo que ela doesse mais do que qualquer facada. Levanta, Lucas. Por favor, não faz isso. Não aqui. Não assim. E eu vi o desespero nos olhos dele, como se minha recusa de aceitá-lo daquele jeito fosse mais dolorosa do que todos os anos em que eu fui invisível. Como se, de repente, ele entendesse que não era só pedir desculpas e tudo se resolveria. Porque tem coisas que não se consertam. Ele tentou. Deus, como ele tentou. As palavras saíam atropeladas, desesperadas, misturadas com soluços que ele nem fazia questão de esconder. Me perdoa, por favor. Eu fui um idiota, um lixo, um cego. Eu não sabia. Eu juro que se eu soubesse. Mas eu levantei a mão, sinalizando para ele parar, porque ouvir aquilo naquele momento doía mais do que todos os anos de silêncio. Porque às vezes, as desculpas chegam tarde demais, e quando chegam, não curam, só sangram mais. Eu queria gritar, queria jogar nele todas as dores, todos os dias em que eu me olhei no espelho me perguntando se eu realmente era tão irrelevante assim. Queria que ele sentisse cada segundo em que eu desejei desaparecer, cada noite que eu chorei até não ter mais lágrimas, cada vez que eu passei por ele fingindo que não me importava, quando na verdade, tudo o que eu queria era que ele dissesse meu nome, só meu nome, uma vez que fosse. Mas eu não gritei, não briguei, não explodi, porque no fundo eu entendi que não adiantava mais, que não existia mais espaço para guerra. O que havia ali era só ruína, só destroço, só silêncio. A dor dele não apagava a minha, a culpa dele não cicatrizava minhas feridas. E pela primeira vez, eu percebi que talvez eu não precisasse mais da validação dele. Porque, se tem uma coisa que a vida me ensinou, é que a gente não precisa ser visto pelos outros para existir. A gente só precisa se enxergar. Lucas, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, eu disse. E dessa vez, as lágrimas escaparam, quentes, salgadas, violentas. Eu não sei se são meses, semanas ou dias. E eu não tenho mais tempo, nem força, para consertar isso, para te ensinar a ser alguém melhor, para fazer você entender tudo que você nunca quis entender. E naquele momento, eu percebi que estava me despedindo, não só dele, mas de tudo, da dor, da esperança, da ilusão. Ele tentou se aproximar, segurou minhas mãos, apertou como se aquilo pudesse me manter ali, como se aquilo fosse suficiente para mudar tudo. Não faz isso, não vai, eu te ajudo, eu fico, eu faço qualquer coisa, mas por favor, não vai, ele implorava. E eu via que não era só arrependimento, era medo. Medo real, medo de me perder, medo de ter me achado tarde demais. E foi aí que doeu mais, porque eu percebi que, talvez, se ele tivesse me visto antes, se ele tivesse me enxergado quando eu ainda acreditava, quando eu ainda sonhava, quando eu ainda tinha força, talvez tudo tivesse sido diferente. Mas agora,
Agora não dava mais, porque o tempo é cruel, porque o amor que chega atrasado não salva, só machuca, só sangra, só deixa cicatriz. Eu respirei fundo, segurei o rosto dele entre minhas mãos, olhei dentro dos olhos dele, aqueles olhos que por anos eu desejei que me olhassem assim, e com a voz trêmula, destruída, quebrada, eu sussurrei: eu te perdoo, Lucas, de verdade. Mas o problema é que eu não sei mais se dá tempo de você me perdoar por estar indo embora. E naquele exato segundo eu vi o momento em que o coração dele quebrou. Vi, senti. E doeu mais do que qualquer coisa que eu já tinha sentido na vida.